Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Agora diga comigo: Senhor, nesta noite, fala comigo. Amém. Lá em Efésios 5,14, Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. Hoje nós estamos vivendo um dia muito importante na história do cristianismo. Hoje comemoram-se os 500 anos da Reforma Protestante. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, fixou nas portas da catedral da mesma cidade as suas 95 teses e provocou o maior marco da história do cristianismo depois do dia de Pentecostes. Isso é muito importante. Dentro desse contexto, e como nós estamos falando sobre avivamento, nós estamos em 13 semanas sobre avivamento, e olhem para os meus olhos pastorais, por favor. Quanto mais eu estudo sobre avivamento, mais eu descubro que nós não somos avivados, nós somos fervorosos, nós somos alegres, nós somos renovados, nós somos criativos, nós somos o que mais? Nós temos convicções pentecostais, legal, mas avivamento nós ainda estamos precisando conhecer. E eu estou orando para que isso aconteça. Eu estou pedindo a Deus que derrame sobre nós avivamento. Óbvio que também estou sendo desafiado por Ele em algumas coisas para que avivamento aconteça. Estou sendo colocado diante dele com algumas pontuações do Espírito Santo para que haja de fato um avivamento. Mesmo porque o pastor norte-americano Leonard Ravenhill escreveu que se houver unção nos púlpitos, haverá ação nos bancos. E eu defendo há muito tempo que não há igreja avivada com pastor frio. Então o avivamento começa no altar, o avivamento começa no ministério, e o avivamento mexe com muita coisa na nossa vida, coloca muita coisa no lugar. Então eu quero nesta noite falar sobre grandes despertamentos da história. Eu vou procurar ser sucinto, porque se eu tomar tempo em cada um deles, a gente vai romper o limite de horário e não é o que eu pretendo. Mas eu quero falar sobre grandes despertamentos da história, ou momentos extraordinários, marcantes, da relação de Deus com o seu povo, que culminou em grandes avivamentos naquele tempo e para que propósito. Alguém já disse que o povo de Deus vive mais ou menos como as fases da lua: ora está cheio, ora está minguante, ora está nova, crescente e enche de novo, aí esvazia. Ou seja, como se nós vivamos de ciclos em ciclos. Tem um certo fundamento histórico, porque quando a gente analisa a história, percebe que a igreja viveu esses períodos. A igreja não apenas, eu vou falar agora de despertamentos do povo de Deus, eu vou incluir Israel nisso. O povo de Deus sempre viveu tempos de grande euforia, de grande poder, de grandes milagres, de grandes experiências, e de repente tempo de demência, de letargia, de esfriamento e até de dormência e morte espiritual. No entanto, a leitura da Bíblia vai nos fazer perceber que se a igreja não desperta, Satanás ganha território. Enquanto a igreja dorme, o inferno toma conta dos territórios. E muitas vezes, quando nós despertamos, já perdemos muito tempo daquilo que tínhamos e que devíamos ter feito para Deus, para a sua glória e para o seu louvor. Então, é muito importante entender que a igreja não pode dormir. Quando Paulo escreve aos Romanos, no texto que nós lemos,
ele diz aos irmãos assim: eu estou dizendo isso para vocês com discernimento do tempo. De alguma maneira, Paulo tem um discernimento espiritual de que aquele já era tempo de despertamento para a igreja, porque urge, porque corre o tempo e aproxima-se o dia da volta de Jesus. E ele vem, eu disse aqui outro dia, ele vem buscar uma igreja acordada, uma igreja despertada. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre grandes despertamentos. Eu vou falar sobre o primeiro grande despertamento da história. Eu quero chamar de despertamento mosaico. Por que mosaico? Porque Moisés foi o instrumento que provocou aquele despertamento no Êxodo. Voltando um pouco lá no Gênesis capítulo de número 12, o Senhor chama Abrão e diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. A Bíblia mostra para nós que Abrão sai conforme o Senhor lhe ordenara, e ele leva Ló consigo conforme o Senhor não lhe ordenara. No capítulo de número 13 de Gênesis, nós vamos perceber que no primeiro momento da trajetória de Abrão já há um problema entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E por conta daquele problema há uma separação entre Abrão e Ló, seu sobrinho, filho de Harã. Ló segue para as campinas do Jordão, na região das grandes cidades de Sodoma e de Gomorra, e Abrão segue a sua trajetória rumo a Canaã. No capítulo 15 de Gênesis, Abrão faz uma queixa com Deus: eis que eu estou ficando velho, e eu não tenho herdeiro que herde tudo que o Senhor tem me dado, e aquele que há de herdar tudo que tenho construído é o meu mordomo, Eliezer. E o Senhor diz a Abrão: sai da tenda, olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente e olha para o oriente, porque a tua descendência será como as estrelas do céu, tão numerosa como as estrelas do céu. E Abraão olha, e quando ele recebe de Deus aquela promessa, a Bíblia diz que Abrão colocou no altar um cordeiro, uma novilha e 2 pombos em sacrifício. E está escrito, esse é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, Gênesis 15, porque Abrão coloca o seu sacrifício no altar pela manhã, e a Bíblia diz que durante toda a manhã o Senhor não respondeu à oração de Abrão, e à tarde, como o Senhor não respondeu e não desceu fogo do céu, as aves de rapina vieram para roubar o sacrifício do patriarca. E aí a Bíblia diz que ele passou toda a tarde enxotando as aves de rapina que estavam querendo tomar conta do seu altar. Não dá tempo de dar detalhes disso agora, senão eu mudo o foco da nossa reflexão nesta noite. Mas a Bíblia diz que no final da tarde, Gênesis 15 ainda, Abrão foi tomado de grande angústia e de densas trevas. E está escrito que de angústia ele adormeceu. Dormiu de angústia. Você percebe ali uma pressão espiritual e um nível de depressão em Abrão, que ele desaba diante da tristeza, porque o Senhor não lhe respondera a oração, nem dera sinal de resposta ao seu sacrifício. Quando Abrão dorme, a Bíblia diz que ele despertou com o cheiro da fumaça, porque fogo havia descido do céu, queimou o holocausto que Abrão colocara sobre o altar, e a fumaça está subindo à presença de Deus. Diga amém. Quando ele acorda, Gênesis 15, versículo 13, o Senhor diz assim: a tua descendência possuirá a terra que eu a darei, ou a terra que eu darei a ti. Mas saibas isto, que a tua descendência será escrava em terra estranha por 430 anos. Olha que coisa extraordinária, preste atenção nisso. A tua descendência será escrava em terra estranha por 430 anos, até que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. Olha um princípio aqui para eu e você aprendermos. Até que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor está dizendo: eu vou dar essa terra para a tua descendência, mas por uma questão de princípio de justiça, eu não posso tirar os amorreus daqui, apenas por uma decisão soberana. Eles vão pecar e vão pecar e vão pecar, e eu vou tolerar e tolerar. Quando a medida da minha tolerância encher, aí eu venho com justiça e os empurro da terra e entrego esta terra à tua descendência e à tua posteridade. Então presta atenção, Deus sempre trabalha com princípio de justiça. Ele não chega lá e simplesmente toma a terra dos amorreus por deliberada e soberana vontade,
Ele deixa que os amorreus sigam a sua trajetória, pecando e enchendo a medida, e aí ele vem com justiça e executa e dá a terra aos filhos de Abrão. 430 anos se passam, é mais ou menos o ano 1526 a.C., óbvio, na 18ª dinastia do Egito, num período que historicamente é chamado Novo Reino, ou seja, há uma mudança de dinastia, outra família se apodera do trono e nasce um menino, filho de uma senhora chamada Joquebede. Só que aquele menino nasce num período em que o faraó já havia estabelecido que os meninos das hebreias deveriam ser mortos. Joquebede, por cuidado, esconde a criança por um período, e quando percebe que já não pode esconder lá, betuma uma arca, solta a criança na correnteza do Nilo e envia a sua irmã mais velha para observar de longe, para que os animais não atacassem a sua criança, o seu bebê, e Miriam vai acompanhando, até que a filha do faraó, que está se banhando, encontra uma criança flutuando nas águas do Nilo. A história diz que a filha do faraó estava recém-viúva e não tinha filhos. Ela estava sofrendo a dor da viuvez e não tinha descendente do seu casamento. Por conta disso, ela se afeiçoa de maneira extraordinária e imediata de Moisés. O que eu começo a observar com isso é que Deus, no seu cuidado, prepara todo o cenário, tempo e circunstâncias para que as coisas aconteçam dentro daquilo que ele planejou. A filha do faraó toma a criança, tenta dar-lhe de mamar através do aleitamento de algumas egípcias. A criança não se apetece pelo seio, pela mama de nenhuma egípcia, e aquela menina, a filha do faraó, diz: é filho de hebreia, busca uma hebreia que tenha leite para alimentar esse menino. Miriam, que está por perto, se apresenta e diz: eu conheço uma. Miriam vai na casa da própria mãe e diz: vem cá, que a senhora vai ser assalariada para cuidar do seu próprio menino. Aí a filha do faraó diz assim: eu vou te pagar para você cuidar desse menino e amamentá-lo até que ele cresça. E Joquebede recebe o seu próprio filho e amamenta, assalariada pelo reino, para preparar um libertador que seria instrumento de um grande avivamento. Veja só, Deus, no seu cuidado, organiza as coisas para cumprir o seu propósito. Provoca teu vizinho e diz para ele: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aí a Bíblia nos mostra que o menino cresce. E Êxodo capítulo 2, versículo 9 e 10 é muito interessante, porque tem um episódio que passa normalmente muito desapercebido de nós. Porque diz Êxodo capítulo 2, versículo 9 assim: então disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, amor, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha do Faraó. Presta atenção, no versículo 9 ele é um menino, no versículo 10 ele já é um homem, um adulto. No versículo 9 é um menino, e tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, o historiador não diz nada do tempo em que ele é menino até o tempo que ele se torna homem. Esse é o tempo que Deus está preparando Moisés para a missão que ele haveria de realizar. Esse é o tempo que o Senhor está organizando, estruturando Moisés para o trabalho, para a missão que ele haveria de cumprir. Presta atenção, ele aparece quando menino e só reaparece depois de homem. Há um tempo na tua vida, quando você tem uma missão, quando você está dentro de um propósito de Deus, há um tempo que ele te tira de cena, ele te esconde e só te apresenta de volta quando chega a hora de ele mesmo se manifestar através de você. Então dá um toque no irmão do seu lado, pode aplaudir ao Senhor, e diz para o irmão do seu lado: há um tempo que Deus te esconde. Há um tempo que Deus te esconde. É o tempo que Deus te tira de cena. É o tempo que Deus te tira dos olhos dos teus inimigos. É o tempo que Deus te tira dos olhos daqueles que são predadores da tua história. Ele te reserva para o momento que Ele quer e vai precisar de você. Então o menino vem, agora adulto. Ele é criado como príncipe, é criado como herdeiro do trono. Mas a Bíblia Sagrada diz que chega um momento que Moisés sabe que é hebreu, e sabendo que é hebreu, deixa eu agilizar que eu tenho outros pontos a falar aqui, eu estou esquecendo disso. Sabendo que é hebreu, ele reage a um egípcio batendo em um dos seus irmãos, e ao reagir, ele feriu o egípcio, e o egípcio morreu. E Moisés tem que fugir do Egito para uma terra longínqua no deserto. E quando chega numa terra longínqua no deserto,
A Bíblia diz que Moisés conheceu a terra onde estava Jetro, que vem a ser seu sogro. Moisés casa com a filha de Jetro e se torna pastor de ovelhas. Um intelectual, perito em toda a ciência e letra do Egito, agora é treinado na escassez. Olha para mim que eu tenho notícias para te dar. Quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Ele te treina na abundância e te treina na escassez. Quando Deus tem algo grande a fazer na tua vida, Ele te faz experimentar lugares elevados e lugares de humilhação. Quando Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele te faz conhecer a mesa do banquete e te faz conhecer a mesa vazia do deserto. Então, não te empolga com o banquete, nem murmura com a mesa vazia, porque os dois estágios são treinamentos. Há um propósito e há um momento que Deus está planejando para a sua vida. Entende isso? Se você está vivendo tempo de banquete, glória a Deus. Se você está vivendo tempo de mesa vazia, glória a Deus também, porque há um propósito nas duas etapas. Ele vai te levar a um momento especial. É quando Moisés está no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas do seu sogro, que uma sarça começa a arder em chamas. E Moisés corre para ver o que era, não porque a sarça estava ardendo, porque era normal. As sarças, os arbustos entravam em combustão por causa dos raios solares. Mas o que chama a atenção de Moisés é que o fogo queima, mas a sarça não se consome. E quando ele chega lá perto, a voz do Senhor brada e diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí Moisés diz assim: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Como percebes, eu tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor está chegando até mim, e eu desci para livrá-lo. Vai tu, pois, Moisés, e livra Israel da casa da servidão. Moisés disse: escolheu o homem errado. Sou foragido do Egito, sou pesado de língua, não posso voltar lá. E detalhe, não sei quem és tu. Quando eu chegar lá, que eles me perguntarem qual é o teu nome, o que é que eu vou dizer? O Senhor responde a declaração mais linda, mais completa, mais plena, mais absoluta, mais extraordinária da sua identidade na Bíblia. Yahweh, Yashur, Yahweh, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o Deus de cada situação. Se você tiver fome, eu sou pão. Se você tiver sede, eu sou água. Se você estiver doente, eu sou saúde. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou amigo. Se você estiver fraco, eu te fortaleço. Se você estiver em guerra, eu sou vitória. Se te persegue, eu sou refúgio e fortaleza. Eu sou. Aleluia. Estou agilizando. Esse é o primeiro grande despertamento da história. Moisés vai. Mas a questão é convencer Faraó. E a questão é convencer os hebreus de que aquilo era uma empreitada viável. Então os sinais são manifestados não apenas para forçar Faraó a ceder. Os sinais são manifestados para convencer os hebreus de que Deus realmente havia se manifestado. E no dia 14 de Abibe, daquele mês, o anjo da morte sobrevoa o Egito. Presta atenção nisso. E mata todos os primogênitos do Egito. E havia uma lei no Egito, segundo a qual, havendo a morte do primogênito de uma casa, todos os escravos tinham 30 dias de liberdade para irem embora ou permanecerem. Perceba que Deus utiliza uma lei para libertar o seu povo. Segura, Deus não trabalha à margem da lei. Deus não age sob subterfúgios. Ele utiliza uma lei, que era uma lei do Egito, segundo a qual, havendo a morte do primogênito, os escravos estariam livres daquela casa para ir embora. Então o Senhor sai, eliminando o primogênito de todas as casas, porque em todas as casas onde havia um hebreu escravo, eles tinham 30 dias para ir embora. E olha para cá, 30 dias era tempo suficiente para sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e já está em outro território. O Senhor trabalha e coloca todas as coisas no seu lugar. Os hebreus saem do Egito. Salmo 136 diz que eles saíram com mão forte e braço estendido. O mar se abriu. E quando o mar se abriu, Miriam pegou um tamborim, saiu cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele foi um avivamento tão extraordinário. Aquele foi um despertamento tão poderoso que água saiu da rocha.
codornizes caíram no arraial, o povo comeu manru, palavra hebraica que no grego é maná e no português significa que comida é esta. Eles se apossam da terra prometida debaixo de um grande avivamento espiritual. Moisés é o instrumento deste grande avivamento, e Deus cumpre o seu propósito e leva seu povo à terra que ele mesmo havia dito que os levaria. Então esse é o primeiro grande avivamento da história, um avivamento que gera libertação, um avivamento que gera conquista, um avivamento que leva o povo a possuir a terra que o Senhor lhe prometera. Alguém consegue dizer amém? O segundo grande despertamento da história, o primeiro eu chamei de despertamento mosaico, o segundo eu quero chamar de despertamento davídico, porque quando Israel se apropria da terra, Josué é o grande estadista que transforma escravos em nação. Presta atenção, não é só tirar aqueles camaradas do Egito, é chegar na terra que Deus lhes havia prometido e conscientizá-los de que agora eles não são escravos, eles são uma nação livre e organizada. É Josué quem organiza a nação de Israel, que reparte o território entre as tribos. E quando Josué morre, se estabelecem juízes sobre Israel. Por 386 anos Israel é governado e julgado por meio de juízes que o Senhor ergue para manter a lei em prática. E é interessante que naquele período, todas as vezes que Israel peca, o Senhor permite que uma nação mais poderosa se levante para oprimir a Israel a fim de corrigi-lo. E quando Israel se arrepende, o Senhor levanta um juiz poderoso para libertar a Israel da mão dos seus inimigos. Depois de 386 anos, sob a liderança de juízes, o Senhor levanta o último dos grandes juízes de Israel, chamado de Samuel. Samuel é juiz, profeta e estadista. E o povo chega para Samuel e diz: nós não queremos mais ser governados por Deus através de juízes, nós queremos reis. Como as nações da terra têm reis, nós também o queremos. E a Bíblia diz que Samuel não gostou disso, e quando ele foi orar, o Senhor disse a Samuel: atende o pedido do povo, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. E o Senhor disse a Samuel, 1 Samuel capítulo 9: amanhã a esta hora chegará na tua casa um moço da tribo de Benjamim, eu o enviarei para que tu o unjas rei sobre Israel. E no outro dia, no mesmo horário, chegou Saul, procurando as jumentas do seu pai. A Bíblia declara que Saul era o homem mais bonito, mais aparente, o mais alto de Israel naquela geração, naquela época. Está escrito assim: o seu pescoço sobressaía ao de todos os homens de Israel. Samuel unge a Saul para rei, e Saul reina durante 40 anos sobre Israel. Só que Saul comete um pecado. A arca de Deus havia sido tomada nos dias de Eli. Estava na cidade fronteiriça de Kiriat Jearim. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 6 versículo 2 que a alma do povo clamava pelo Senhor, mas Saul não teve interesse na arca. Presta atenção, quando você não tem interesse na presença de Deus, o seu fracasso já está chancelado. Quando você não tem interesse na presença de Deus, o seu fracasso está chancelado, já está confirmado. O Senhor reprova o reino de Saul, porque não há sucesso sem Deus. E quando o Senhor reprova o reino de Saul, ele ainda diz assim: eu escolhi um homem, 1 Samuel 13, melhor do que tu, para que reine em teu lugar. No capítulo 15, o Senhor diz: eu encontrei um homem segundo o meu coração, para que reine sobre Israel. Manda chamar o homem. Quando mandaram chamar o homem, chegou um menino. Ele tinha aproximadamente 15 a 17 anos. O menino é ungido rei de Israel. Mas segura lá, eu estou ganhando tempo. Entre a unção de Davi e a sua chegada ao trono passam 15 anos. Diz aí para o irmão do seu lado: a promessa foi dada. Fala com ele: a promessa foi dada. Fala com vontade: a promessa foi dada. Fala com ele assim: o cumprimento pode demorar um pouco. Agora aprende: a demora no cumprimento não significa que Deus retirou a promessa, só significa que Ele está te treinando para o momento que ela haverá de se cumprir.
Ele está te treinando, te preparando. Quando Davi chega no trono, 15 anos depois de ter sido ungido, eu lembrei agora que quando eu tinha 17 anos, meu pai era pastor em Rodelas, e eu tirei férias. Diz onde foram minhas férias? No Angico. Meu tio, que hoje trabalha conosco, já morava aqui em Feira de Santana, e coincidiu que eu encontrei o meu tio lá no Angico, que também estava de férias. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 43. Então se passaram aí 20 e alguns anos. E o meu tio disse assim: eu tive uma visão com você. E eu perguntei qual é a visão, eu lembrei agora disso. Ele disse: eu estava numa grande avenida. Eu tinha 17 anos, irmão. Ele disse: eu estava numa grande avenida, e eu entrei num galpão muito grande. E quando eu entrei num galpão muito grande, você estava em cima de um púlpito pregando. Era uma igreja que você estava pastoreando. Eu tinha 17 anos quando ele teve essa visão. Lembrei agora, exatamente agora veio a memória. Ou seja, Deus é fiel em cumprir o que Ele diz. Não importa quanto tempo demore, Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele disse. A demora é para você ser treinado. Fala com o irmão aí do lado, vai cumprir. Então quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi faz, segundo Samuel capítulo 6, é reunir os homens de Israel para irem a Kiriat Jearim buscar a arca, porque Davi está decidido a não reinar sem a presença de Deus. E ele vai buscar a arca. Só que Davi comete uma besteira. Ele mandou fazer carros de bois para transportar a arca de Deus. Quem transportava os seus símbolos religiosos em carros de bois eram as nações pagãs. A arca deveria ser transportada pelos levitas em varais de ouro, e Davi resolveu imitar o padrão pagão, de modo que a Bíblia diz que quando o boi tropeçou e a arca parecia que ia cair, segundo as Crônicas capítulo 13, Uzá, que era levita, tentou segurar a arca. Fogo do céu saiu da arca e matou a Uzá. Uzá morreu. Davi se angustiou tanto que colocou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, largou a arca lá, e Davi voltou frustrado para Jerusalém. Ei, o fato de você estar fazendo a obra de Deus, o fato de você estar liderando um grande avivamento, não é a garantia que você não terá frustrações no caminho. Quando Davi está em Jerusalém, ele entendeu porque que Uzá morreu. E Davi mandou cartas, diz a Bíblia, para todas as cidades e aldeias de Israel, dizendo: quem quiser vir e possa, venha, porque nós iremos juntos trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E Davi vai à casa de Obed com toda a nação, e os levitas recebem a arca e trazem a arca. E a Bíblia diz que é um barulho de alarido e de trombetas e de louvor e de aplausos, e os homens dançam e as mulheres dançam e cantam, e Davi está dançando no meio da multidão. Só que Davi é o rei, irmão. Davi está dançando no meio da multidão, e quando Davi está dançando, os seguranças chegam lá e começam a afastar o povo pela segurança do rei. Quando Davi percebeu que o protocolo estava atrapalhando o avivamento, ele se despiu das vestes reais. Foi uma forma de dizer assim: em meio de avivamento eu não sou rei, eu sou povo. Ele esquece o título, esquece o status, se mistura na multidão e começa a dançar e a celebrar até chegar em Jerusalém com a arca do Senhor. Aleluia. Davi provoca o segundo grande despertamento da Bíblia. E é nesse despertamento que Davi desenvolve uma paixão. Ele decide construir o templo para Deus. E aí é muito engraçado, porque quando Davi decide construir um templo para Deus, e ele conversa com Natã. Quem é Natã? Natã é o profeta do reino naqueles dias, é o homem que aconselhava Davi. E é muito gostoso quando Davi chama Natã e diz assim: eu vou construir um templo para Deus. A expressão hebraica é palácio. Eu vou construir um palácio para Deus. E Natã, o profeta, olha e diz assim: vai nesse negócio, porque o Senhor está contigo e Ele aprova a tua decisão. Davi foi para casa e Natã também. Quando Natã chegou em casa, o Senhor aparece a Natã e diz: volta. E diz a Davi
que eu não falei pela tua boca, quando mandou ele construir o templo? Essa palavra é tua e não minha. Diga a Davi que ele não edificará um templo para mim, porque ele é homem de guerra. Mas avisa para ele que por causa do desejo do seu coração, eu o honrarei. Não faltará herdeiro que se assente no seu trono depois dele. E aquele que depois dele vier, edificará uma casa para o meu nome, diz o Senhor. Preste atenção, o simples fato de Davi se interessar por edificar uma casa para Deus, faz com que Deus estabeleça o seu trono perpetuamente. Ei, quando você se interessa pelas coisas de Deus, Deus coloca você na sua lista de prioridades. Quando você se interessa pelas coisas de Deus, Ele coloca você na sua lista de prioridades. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus vai surpreender o seu coração. Vamos lá, deixa eu agilizar. O terceiro grande despertamento da história: o primeiro é o mosaico, o segundo é o davídico, o terceiro é o despertamento pós-cativeiro. Quando Salomão assume o trono, ele edifica um palácio para Deus. A glória foi tão grande no dia da inauguração do templo de Salomão, segundo as Crônicas 5, 13 e 14 diz, que a glória do Senhor encheu a casa de tal modo que os sacerdotes não conseguiram ministrar a palavra. Mas Salomão morreu. Seu filho Roboão reina em seu lugar. E nesse tempo Sisaque do Egito invade Israel e saqueia o templo. Isso está no segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Depois disso, a Bíblia diz que o rei Asa reina, segundo as Crônicas 15. E Asa restaura o templo que havia sido saqueado por Sisaque. Mas depois de Asa reina Acás. E Acás fecha o templo, desfaz o culto, remove os itens sagrados do templo, faz uma negociação política e encerra o culto, em 2 Crônicas capítulo 28. Depois de Acás, aí a Bíblia diz que Ezequias se levanta, e Ezequias restaura o templo, restaura o culto, abre as portas do templo para adorar, segundo as Crônicas 33. Mas quando Ezequias morre, Manassés reina. E Manassés foi um idólatra tão violento que chegou a sacrificar o seu próprio neto no altar a Moloque. Depois de Manassés, reina Josias. Josias restaura o templo, restaura o culto. Veja que um rei restaura, outro rei vai lá e bagunça, o próximo rei vem e restaura, o outro rei vai lá e estraga tudo. Nesse processo da monarquia judaica, chega um momento que Nabonido, rei de Babilônia, começa o seu projeto de expansão. O general do exército caldeu se chama Nabucodonosor, que além de general é filho de Nabonido e herdeiro do trono. Nabucodonosor marcha em direção a Jerusalém no ano 606 a.C. sitia Jerusalém por 9 meses. Naquele período a história diz que hebreus tiveram que matar os seus próprios filhos e as suas próprias mulheres, e comeram suas carnes para ficarem vivos e resistirem à batalha. Mas Jerusalém caiu aos pés de Nabucodonosor, morreram, os nobres foram levados para a Babilônia, aqueles que não serviam para nada ficaram em miséria. 70 anos se passaram quando Daniel está lendo o livro do profeta Jeremias, e Daniel encontrou lá no profeta Jeremias que o tempo do cativeiro era de 70 anos. E quando Daniel encontrou que o tempo do cativeiro era de 70 anos e os 70 anos já haviam se cumprido, ele começou a orar com as janelas abertas, direcionadas para as portas ou para a cidade de Jerusalém. É nesse tempo que o reino cai de Babilônia, levanta-se o império medo-persa, e Neemias é elevado a conselheiro e copeiro do rei. Artaxerxes Longímano manda Neemias voltar a Jerusalém para reedificar as muralhas. De repente a Bíblia diz em Esdras 1:4 que o Espírito de Deus despertou o espírito de Ciro, rei persa, e Ciro mandou Zorobabel para reconstruir o templo. Depois da vinda de Neemias, que reconstrói a cidade,
Zorobabel reconstrói o templo, Esdras vai para ensinar ao povo novamente a lei de Deus. Aqui acontece o terceiro grande avivamento da história, porque a Bíblia diz que Esdras estava numa plataforma na praça de Jerusalém e pregava, e ele distribuiu a multidão por grupos. Ele falava, alguns oradores ouviam e repetiam, e iam falando para toda a multidão, até que a Bíblia diz que no final da tarde toda Jerusalém chorava em quebrantamento diante de Deus, confessando a Deus os seus pecados. Neemias tomou a palavra e disse: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, levai presente para quem não tem, porque hoje é dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é o terceiro grande avivamento. Jerusalém é restaurada. É nesse tempo que o Senhor diz a Judá: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Quando há avivamento, a glória desce. Quando há despertamento, você é engrandecido pela presença de Deus. O quarto grande avivamento da história, vamos chegando perto de nós, é o que eu chamo de avivamento pós-ascensão. Jesus nasceu num período de pleno caos espiritual em Israel. Mais de 400 grupos religiosos povoavam a Galileia. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece nem pode receber, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Quando Jesus está perto de ser assunto aos céus, Lucas 24:49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Momentos antes de ser levado às alturas, ele diz: mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por todos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E está escrito assim: e todos, diga comigo, todos. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A história da igreja começa aqui, no quarto grande despertamento. A história da igreja se manifesta aqui, quando homens comuns são tornados poderosos em Deus. Quando homens covardes, que negam a Jesus diante da empregada de Pilatos, agora passam na calçada para que a sua sombra cure os enfermos. Quando o perseguidor envia lenço para passar nos enfermos e eles são curados. Esse é um tempo extraordinário de avivamento espiritual. São aproximadamente 100 anos que a igreja enche a terra de Jesus. Em 60 anos o mundo inteiro havia ouvido falar de Jesus. Eles não negaram a Cristo, nem em meio às mais horrendas perseguições, porque o poder de Deus estava neles. Presta atenção, eles sabiam o que é avivamento. Eu vou repetir o que eu disse no início: nós somos fervorosos, nós somos alegres, nós temos louvores animados. As ondas sonoras mexem com o nosso sistema emocional, e é por isso que a gente se emociona. Isso não é avivamento, gente. Avivamento é paixão pela presença de Deus. Avivamento é paixão por almas. Avivamento é fidelidade a Deus mesmo em meio às adversidades. Eles sabiam o que era avivamento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e sentir a glória de Deus enchendo a nossa vida outra vez. Só quem crê nisso e espera receber, diga amém. Eu vou terminar. O quinto grande despertamento da história, eu vou chamar de despertamento reformista. A história da igreja, de Atos 2 até a Reforma Protestante, pode ser dividida em 5 períodos que eu falo rapidamente. O primeiro período é o chamado período apostólico, que vai do ano 33 até por volta do ano 100. É quando o ministério dos apóstolos está florescendo e tomando conta de toda a região da Europa e da Ásia e de parte do continente africano na propagação do evangelho. No ano 64 depois de Cristo, Nero, num ato de loucura, incendiou Roma. E buscando um bode expiatório, acusou os cristãos. Os cristãos foram mortos por causa da loucura de Nero. Presta atenção, os romanos pegavam mulheres cristãs
amarravam em estacas nas estradas que davam de Roma para as aldeias à noite, e as incendiavam vivas, e diziam: já que vocês são a luz do mundo, então iluminem as estradas de Roma. Apesar disto, a igreja não parou de crescer. Cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, mas não negavam a sua fé. O historiador Cícero diz que a alegria e a fé dos irmãos nas arenas era tão poderosa que os romanos que estavam sentados nas arquibancadas desciam chorando, contagiados pela fé, querendo morrer também, para não negarem o nome de Jesus. Esse é o primeiro período da história da igreja, depois de Pentecostes. Aí vem o segundo período, que é o período da igreja perseguida, do ano 100 até o ano 317. Levantam-se imperadores como Adriano, como Décio, levantam-se imperadores como Trajano. Desde a morte do apóstolo João até o decreto de Constantino, milhares e milhares de cristãos morreram da forma mais cruel. Eles eram cerrados vivos, enforcados, amarrados pelos pés por um cavalo e com os braços em outro e rasgados ao meio, incendiados vivos, perseguidos por cachorros, lobos e leões, vivendo em cavernas. Suas terras eram confiscadas, seus filhos mortos à espada, proibidos de declararem a sua fé. Isso está relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 38. O escritor chega a dizer que o mundo não era digno deles. E olha que coisa linda, a Bíblia diz que eles aceitaram a morte, rejeitaram o livramento, porque criam numa melhor ressurreição. E o texto diz que aquilo que eles motivava era a certeza de que nos aguarda a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. 217 anos aproximadamente de terrível perseguição, mas é incrível. Foi nesse período que se estabeleceram os fundamentos da fé cristã. Foi nesse período que se levantaram os chamados pais da igreja, Justino Marte, Santo Agostinho e outros grandes pensadores da fé cristã. É nesse período que o Senhor fala de um cristão lá da igreja de Esmirna, que o Senhor o chama de minha fiel testemunha, que morre pelo evangelho, mas não nega a fé que professava. Esse é o segundo período, queridão. Você está passando luta porque alguém te caluniou. Você está passando luta porque aquele funcionário trabalhoso foi embora, você pagou tudo e ele ainda te acionou na justiça do trabalho. Você está passando luta porque alguém achou que você foi preconceituoso e te processou. Você está passando luta porque alguém bloqueou teu Face, porque alguém bloqueou a tua rede social. Oh, querido, nós estamos na rede, bebendo água de coco e descansando na sombra. Perseguição eles conheceram. Nós estamos vivendo um cristianismo que precisa acordar. Cristianismo de açúcar, um cristianismo doce. Eu não estou dizendo que a gente tem que apanhar e ser cerrado ao meio, mas estou dizendo, e olha para cá, que se a igreja não acordar pelo sopro do Espírito, o caminho vai ficar bastante estreito, para que ela entenda que santificação não é uma proposta, santificação é um princípio, e a igreja precisa experimentar. Terceiro período depois de Pentecostes. Primeiro, período apostólico. Segundo, o período da igreja perseguida. Terceiro, período da igreja medieval, período da igreja imperial. 313, o imperador Constantino indo para uma batalha, que ele sabia que não tinha chance de ganhar, disse que teve uma visão. Na possível visão de Constantino, ele viu o símbolo da cruz nos céus. E ele então decide que se vencer a batalha, se converterá ao cristianismo. E ele vence e declara o cristianismo religião oficial do império. Agora olha para cá. Aquilo que parecia bom não se tornou tão bom, porque até então o cristianismo era a religião do povão, era a religião popular. As portas se abriram agora para que os aristocratas, os representantes do império também se tornassem cristãos. Mas sabe o que é pior? Eles iam se tornando cristãos sem abrir mão do paganismo, da idolatria, das suas bagunças e orgias, e o cristianismo perdeu a referência. É nesse período que se estabelece Maria como a mãe de Deus. É nesse período que se estabelece o culto aos ídolos.
É nesse período que começam as indulgências, ou seja, a união da igreja com o Estado só foi benéfica politicamente, espiritualmente e moralmente. A igreja perdeu a referência e se perdeu dos seus princípios. Aí vem o quarto período, o período da igreja medieval, que vai de 476 a 1453, quase 1000 anos da igreja medieval. Nesse período surgem as 17 principais heresias no meio da fé cristã. Entre eles, a doutrina da transubstanciação, o culto aos ídolos, eu repito, a adoração a Maria e a declaração de Maria como a mãe de Deus. Nesse período é declarado o título de Papa àquele que seria o líder global da religião universal, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o período que a Santa Ceia vira missa, que os elementos da ceia viram hóstia, ou seja, a igreja se afasta dos valores apostólicos. Nesse tempo se declaram as cruzadas para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. O clero estabelecia que aqueles que fossem à guerra contra os muçulmanos já estavam com a sua salvação garantida. Naqueles dias, o Papa, querendo terminar a construção da Basílica de São Pedro, aceita a ideia de um bispo, que traz a ideia das indulgências para gerar dinheiro. O que seria? Antes de você pecar, você paga com uma terra, paga com poções de ouro, paga com gado, e você já estará perdoado antes de cometer pecado. As indulgências cresceram em toda a Europa Ocidental. Quando isso chegou na Alemanha, lá em Wittenberg, onde estava Lutero, Lutero começou a pregar contra as indulgências, começou a clamar contra as indulgências. 100 anos antes, um anabatista chamado John Hus, guarda esse nome, John Hus, e estuda sobre ele. John Hus começa a pregar contra a idolatria, e quando prenderam Hus e o colocaram em cima de um montão de lenha para ser queimado, e a sua Bíblia foi posta aberta na sua frente, aquele que lhe condenava disse: Hus, desiste da tua pregação, te humilha ante o Papa, reconhece a sua divindade e salva a tua vida. John Hus disse: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar. A palavra Hus significa ganso, a palavra Luther significa cisne. 100 anos e 3 meses depois, Martinho Lutero se levanta pela manhã bem cedo, marcha para a porta da catedral, aprega lá as suas 95 teses, e a história da Igreja Católica nunca mais foi a mesma, porque a reforma protestante incendiou a Europa, tomou conta da Alemanha, chegou na Suíça com Zwinglio e João Calvino, foi para a França, incendiou a Inglaterra, e aí na Inglaterra se levantaram os puritanos, pregando uma santidade tão rígida que não foram bem-vindos no reino e foram expulsos. Navegaram até terras americanas, fundaram as colônias que hoje são os Estados Unidos da América. Aí a reforma protestante chegou do lado de cá, no continente americano. Nós somos resultados da chama que ardeu há 500 anos atrás no coração de um monge católico, e que não parou de queimar, porque o Espírito de Deus permanece vivo em nós.